Olá pessoal, professor Yuri novamente para mais uma aula de PHP. Hoje continuamos no tema arrays, porém a gente vai aprender algumas funçãozinhas para a gente pesquisar dentro de array, para a gente percorrer o array pesquisando algum elemento que a gente precise. Bom, e para começar, vamos criar o nosso arquivo, como é de costume, um arquivo novo. Vou chamar esse arquivo de array pesquisa. .php. Vamos criar aqui uma estrutura HTML simples. Vou colocar como título pesquisa em arrays. Bom, aqui no nosso body a gente vai criar nosso documento PHP, estrutura para ele. E aqui a gente vai estudar hoje duas funçãozinhas. A função inArray inArray e a funçãozinha ArraySearch. E antes de mais nada, antes da gente começar a trabalhar com essas funções, logicamente a gente precisa criar uma estrutura de array, né? Então nós vamos criar aquela estrutura que a gente já vinha trabalhando, que era a lista de frutas. Que era uma array simples, lista frutas. Ela vai receber um array. Estou criando aqui com colchetes, mas vocês podem criar com a palavra reservada, fica à vontade. Aqui a gente vai ter a banana. Aqui a gente vai ter a maçã. Logo após o morango. E por último, uva. E vírgula no final. Então eu vou criar aqui a estrutura para me apresentar o meu array, para mim verificar ele em tela. Com print R. Lista de frutas. E para ele ficar melhor apresentado como uma lista, a gente vai usar a tagzinha pré. Tagzinha pré, posto tagzinha pré no final. Bom, com o nosso array pronto, vou salvar aqui nossa estrutura. Vamos abrir o champ para ativar o nosso servidor. Servidor Apache. Sem ele a gente não consegue fazer funcionar essa página localhost. Pronto, tudo salvo. Vou abrir aqui no navegador. Localhost. PHP array pesquisa.php. Então um errinho na 15. A gente esqueceu, né? Ponto e vírgula. Erro comum. Voltamos. Agora sim, está aqui o nosso array criado. Né? Um array simples. Com esses índices e esses elementos. Bom, então vamos supor que eu precise pesquisar a maçã dentro do array. Se essa maçã existe dentro do meu array. Então eu vou utilizar essa função em array. Então eu vou escrever ela aqui. Array. Aqui a gente tem, como já trouxe aqui de padrão, né, dois parâmetros. Então o parâmetro que eu queira pesquisar, que no caso aqui é a maçã, e aonde eu quero pesquisar, né?
vírgula, eu quero pesquisar ela no lista frutas, né, que é meu array onde está armazenado, né? Então, bem simples, né? Funçãozinha, o que eu quero pesquisar e aonde que ela está inserida, aonde eu quero pesquisar. Ok. Então, essa funçãozinha, ela retorna para a gente false ou true, né? Dependendo se existe ou não o elemento. Então, aqui, ela retorna false ou true, dependendo do retorno da pesquisa. Então, se a pesquisa retornar algum valor, ela vai retornar true, né? Verdadeiro. Se a pesquisa não retornar nenhum valor, não encontrar nenhum valor que a gente está pesquisando no array, ela vai retornar para a gente false. Então, para a gente verificar esses valores, eu venho aqui, vou dar um eco aqui nesse resultado, né? Do retorno dessa função. Lembrando que quando a gente usa o eco para retornar alguma coisa, esse valor agora ele deixa de ser booleano e passa a ser o false true, uma expressão, né? Então é um caractere. Então, para ficar bem visível aqui, eu vou dar um eco aqui no BR, só para dar uma quebra de linha. E vou dar um HR aqui também, só para a gente dividir a tela com uma linha. Ok, tudo salvo. Então vamos verificar o retorno da minha função em array. Salvo aqui, volto lá no nosso navegador, dou F5. Então veja só, o retorno foi 1. Por quê? Eu não disse que o retorno, quando a gente vai verificar aqui, ele vai ser true ou verdadeiro? Então, o retorno caso verdadeiro, caso true, como ele é um texto, né, um caractere, ele vai retornar como texto o valor 1. Tá? E se for falso, né, se o retorno for false, caso false, ele vai retornar para a gente como texto o valor vazio. Então, por isso que a gente tem que ficar atento quando eu utilizo alguma funçãozinha quanto aos retornos que ela me dá, ok? Vamos supor que aqui eu pesquiso limão, por exemplo. Vamos salvar. Se eu verificar agora, olha só, não retornou nada. Por quê? Ele disse que, né, porque essa funçãozinha, caso false, ela retorna um valor vazio, ou seja, é nenhum valor, né? Então, com base nesses retornos, a gente pode usar algumas funçãozinhas igual aquelas que a gente já aprendeu de if, né? If else, condicionantes. Então, dependendo do valor do retorno, você pode trabalhar uma estrutura de repetição aqui ou uma condicionante para verificar se o resultado é verdadeiro ou não e assim você tomar alguma decisão dentro do seu código, né? Na lógica do seu código. Então, eu posso, por exemplo, criar aqui uma estrutura, como eu já havia dizendo, né? Uma estrutura if. E ao invés de eu usar o echo aqui, eu vou atribuir esse valor aqui a uma variável. Essa variável vai se chamar exist. E ela vai receber este valor. Então, se essa variável for verdadeira, né? Se ela existe, eu vou retornar aqui. Eu vou dar um echo de sim. Sim, a fruta está na lista. E caso este valor for o valor vazio, né, ou false, eu vou utilizar o else. E aqui nesse else eu vou dar um echo. No caso, e esse valor ele não vai verdadeiro, né? Então não, a fruta não
está na lista. Vamos salvar. E vamos verificar se essa estrutura nossazinha de condicionante está funcionando. Dou um F5, então tá lá, né? Não, a fruta não está na lista, porque eu pesquisei limão. Caso a gente tivesse pesquisado banana, salvado, dou um F5, sim, a fruta está na lista, né? Banana está na minha listazinha de frutas, no meu arrayzinho lista frutas. É importante vocês entenderem que aqui eu não utilizei uma condicionante para a gente verificar se essa variável é true, né, ou false, ou vazio, ou 1 ou 0, né? Por quê? Porque esses valores já retornados para a variável já torna, né, um valor booleano. Então ele já pode ser testado dessa maneira, né, diretamente aqui na minha estrutura if. Então, por isso que eu utilizei dessa maneira e não com condicionante, ok? Com condicionante igual, né? Bom, então seguindo aqui, a gente vai estudar a estrutura do nosso da nossa outra funçãozinha, que é o arraySearch. Já esse arraySearch, ele vai pesquisar pelo índice a partir de um valor passado, né? Então eu vou passar um valor e essa funçãozinha search vai me retornar, né? Vai me retornar o índice se aquele valor existir ou não. Então, para a gente estudar aqui, né, eu vou só colocar aqui, né, arraySearch, só para vocês verificarem como que ele trabalha. Opa. arraySearch, ele pede dois valores, né, passado como os parâmetros. Então esses valores agora são o elemento que eu estou pesquisando, por exemplo, uva, e aonde eu estou pesquisando, igual a gente fez também no em array, né? Então o arraySearch, mesma coisa. Então estou pesquisando aqui na lista. Bom, então eu vou dar um eco aqui para vocês verificarem como que ele retorna esse valor, tá? Eu só vou dar um eco aqui para me dar uma outra quebra de linha. Vou dar também uma linha tracejada para a gente dividir, para ficar bem certinho para vocês verificarem. Então aqui eu estou dando um array, né, pesquisando se o elemento uva existe dentro da minha lista e o que ele retorna para a gente, né? Então vamos salvar. A gente vai lá no nosso navegador. Olha só, o valor retornado. Ele retornou 3. Porque o elemento uva tem o índice 3 dentro do meu array. Se eu pesquisar, por exemplo, por maçã, e salvar, agora a gente tem lá 1. Porque a maçã, ela pertence ao índice 1 do meu array, onde eu estou utilizando a minha função, né, arraySearch. Search é pesquisa, tá? Bom, e o que acontece se a gente pesquisar por um elemento que não exista dentro da minha lista de array? Então vamos testar o limão, por exemplo. E se eu der agora um F5, olha só, não retornou nada. Porém, a gente tem que ficar atento que o retorno neste caso, ele não é false ou vazio. Neste caso aqui, ele vai retornar o valor null, caso não encontre o elemento. Então ele retorna null.
né, diferente de false, né, que é o vazio que retorna na nossa pesquisa utilizando em array. Bom, então para a gente testar esses valores aqui, utilizando o nosso condicionante if, a gente tem que fazer um pouco diferente. Sabendo que ele retorna este valor, a gente pode, por exemplo, utilizar aqui um if, né, uma condicionante. Então, eu vou dar aqui uma variável, vou dar essa variável existe 2, tá? Então, essa variável eu tenho que testá-la, existe 2, se ela é diferente de null. Então, se ela for diferente de null, é porque existe, né? Então, eu vou dar um echo aqui. Que é, sim, a fruta está na lista. Eu posso até copiar esse trecho de código. Deixa eu só indentar aqui para ficar melhor apresentado. E caso não exista, né? Else. Só else, tá? A fruta não está na lista. Observem bem a diferença, né? Aqui eu estou verificando se ela é verdadeira ou falsa, né? Porque o retorno dela me traz true ou false. Já aqui, como o retorno dela, quando não existe o elemento é null, eu tenho que verificar se esse valor é diferente de vazio. Porque se esse valor for diferente de null, né, quer dizer que o elemento, né, ele possui, né, ele está na lista. Então vamos salvar aqui. Vamos salvar aqui e vamos verificar. Tem lá o erro na linha 34. Aqui eu tenho que dar um valorzinho, né, atribuindo a minha variável a essa funçãozinha, né? Então, voltando ao nosso código. Olha lá, né? Não, a fruta não existe na lista. Né? Porque essa variável ela recebeu null, né? Então essa variável sendo null quer dizer que não está na fruta, né? Então se a variável for diferente de null, sim, está na lista, né? Então vamos testar aqui com maçã. Eu salvo. Agora sim, a fruta está na lista, né? Porque essa variável ela é diferente de null, né? Porque ela carrega um valor, né? Então ela carrega o valor verdadeiro, entrou aqui na minha primeira funçãozinha, meu primeiro código if. Bom, então, já que a gente aprendeu bem como é o retorno dessas funções, a gente precisa verificar também como que é o retorno dessas funções utilizando array multidimensionais. Então não tem nada de diferente, apesar de parecer que é um array diferente, não é, ele é só um array dentro do array. Então a pesquisa também é simples, né? Então para a gente ilustrar isso bem, vamos só fazer uma coisa aqui. Vamos comentar o trecho desse código aqui. Né? Só vocês podem guardar esse código, tá? Para futuras pesquisas. Eu só vou comentar ele aqui. Vou comentar ele aqui no final. Ok. Então, eu tenho aqui o meu array já criado, né? Lista frutas. Eu vou copiar ele aqui para baixo.
Eu vou até deixar esse lista frutas aqui, se caso vocês precisarem, tá? Só que eu vou copiar aqui para baixo para mim trabalhar com ele. Então eu tenho esse array lista frutas e eu tenho um array agora de pessoas, tá? Na verdade e esse array vai me receber os valores João, José e Maria. Então tá lá meus dois arrays criados. E agora eu tenho um array, né, que é o array que esses dois pertencem, né, que é o lista coisas. Então eu vou criar esse lista coisas, olha só. Tem bastante atenção agora no momento da criação do meu array multidimensional. Então é um array lista coisas. E dentro deste array, né, eu tenho no meu índice frutas, este array lista frutas, né? Então eu tenho que dar o índice frutas e a este índice frutas ele vai receber o lista frutas, né? Que é uma variável que tem um array associado. Certo? E também na posição pessoas, ele vai receber lista pessoas, né? Eu até vou mudar o nome dessa variável para ficar mais fácil. E na posição pessoas, ele vai receber a minha funçãozinha lista pessoas, né? Então esse array ele tem dois índices, frutas e pessoas, e a este índice está associados outros dois arrays, né? Que é o array lista frutas e o array lista pessoas. Assim como aqui, né? Eu tenho um array com dois índices e esses índices me levam a outros dois arrays, né? Lista frutas, lista pessoas. Então eu vou fazer a impressão, né? Desse aí, só para vocês verem como é que ela está se comportando. Rádio print R, né? Lista coisas, que é o meu array principal. E eu só vou dar um eco aqui no pré para ele ficar bem visualizado. Então vamos visualizar como que ficou agora a apresentação do meu array multidimensional. Tem um erro no 48. A gente só esqueceu de atribuir, né? Porque essa minha variável está recebendo, né, essas minhas duas, né, com seus índices, esses meus dois arrays, né? Não estava atribuindo. Salvo aqui, volto lá para o nosso navegador. Agora sim, né? Então este array lista coisas tem na dimensão frutas a minha lista frutas e na dimensão pessoas tem essas listas de pessoas. Então vamos voltar no código para a gente iniciar as nossas pesquisas. Então veja só, eu vou utilizar aqui o inArray e dentro desse inArray eu vou pesquisar o elemento uva, né, na minha lista coisas, né, que é a minha variável, ó, a minha
vamos dizer assim, o meu array pi, né? Lista coisas. E nesse lista coisas, qual o índice que está a minha fruta, né? Então, no índice frutas, correto? Então, olha só como que eu caminho dentro do meu array, né? Estou precisando dentro de lista coisas no meu índice frutas. Nesse índice frutas, eu tenho outro array que será pesquisado se existe ou não uva. Eu vou dar aqui um echo, né? Lembrando que ele retorna true ou false, né? Ou 1 ou 0. Eu só vou dar um echo aqui no BR para ficar bem visualizado. Então, eu estou pesquisando uva dentro de lista coisas na dimensão frutas. Então, eu estou verificando se existe este elemento dentro desse índice de lista coisas. Então, vamos verificar, lembrando que ele retorna 1 ou 0. Volto lá no nosso navegador. Tá, tem um erro no 56 aqui. Esquecemos aqui do ponto e vírgula. Salvo. Bom, retornou 1, né? Quer dizer que existe a minha uva dentro do meu elemento lista coisas, né? Olha só, existe a uva dentro do array lista frutas que pertence ao índice frutas do meu array lista coisas, né? Então, é assim que funciona a pesquisa quando eu uso um in-array, né? Eu estou pesquisando um elemento no meu lista coisas na dimensão frutas, né? Que é o índice que me leva ao meu outro array criado aqui, né? Associado a esse array pi. Bom, e como que funciona se eu quiser agora pesquisar se existe José aqui no meu lista pessoas? Bastante simples, né? Da mesma forma, eu vou pesquisar José, que é o segundo elemento, né? Na minha lista coisas, porém na minha dimensão pessoas. Não é? José não pertence à lista de pessoas que está associada ao meu índice pessoas. Então eu estou pesquisando José, né? Letra maiúscula, ele faz descrição, tá? Então eu estou pesquisando o elemento do José no meu array lista coisas na sua dimensão pessoas, ok? Eu vou dar um outro echo aqui no BR, só para a gente dividir, dar uma quebra de linha. Salvo. Então tá lá, né? Existe sim o José aqui no meu elemento pessoas, né? Que pertence ao índice lista coisas pessoas. E da mesma forma a gente pode utilizar a funçãozinha array search, né? Eu só vou dar um echo aqui em BR também. Lembrando que o array search ele retorna um índice, né? Então eu vou array search, ele espera aqui um elemento, né? Vamos supor que eu queira pesquisar Maria dentro do meu array pi lista coisas na minha dimensão pessoas, né? Então eu vou dar um echo para ver se ele retorna para mim qual que é o índice de Maria, né? Lembrando que o array search ele retorna o índice, né? Diferente daqui que retorna se existe ou não o elemento, o search retorna o índice se caso aquele elemento existir no meu array. Tudo salvo. Eu dou um F5. Tá lá, né? Então Maria ela está no índice 2 na minha dimensão pessoas, né? No meu array lista coisas. Ok? Então essas são as formas da gente pesquisar em array multidimensional. Eu tenho que dizer o array, né? O array pi
e a dimensão, ou seja, o índice ao qual está associado, né? Que no caso aqui a gente tem pessoas ou frutas. Então espero que tenham gostado dessa aula, pratiquem bem, façam com outros tipos de array, explorem, né? Criem outros arrays com mais índices e arrays multidimensionais e façam a pesquisa aqui retornando para vocês verificarem o funcionamento dessas duas funções. Então, espero que tenham gostado da aula. Até a próxima aula. Estamos à disposição para caso exista alguma dúvida.